Meu nome é Lília Andrade, eu sou psicóloga e sou a fundadora da Mente Positiva. E a Mente Positiva é Teresa, boa noite, bem-vinda. A Mente Positiva é uma clínica de psicologia que está situada no centro da cidade da Maia. E nós dedicamos-nos à psicologia, ao desenvolvimento pessoal, trabalhamos com crianças, adolescentes, jovens adultos e séniores, e temos várias especialidades, temos várias áreas de intervenção, e hoje temos connosco a doutora Sara Moutinho, olá Irene Vaz, que por acaso é minha mãe, também vai espreitando o nosso encontro, também é bem-vinda, não é? Claro que sim. E hoje temos então aqui connosco a doutora Sara Moutinho, que se juntou aqui à nossa equipa da Mente Positiva, e é muito bem-vinda. E, portanto, este encontro serve para acolher, não é? Para apresentar e também para já trazermos trabalho, não é? Para falarmos um pouquinho sobre um tema muito pertinente, sobretudo considerando estes últimos anos, que é o trauma psicológico. Sim. E por isso, muito bem-vinda mais uma vez, Sara, aqui à nossa Mente Positiva. E portanto, olha, o meu primeiro convite é que fales um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho, as tuas áreas as principais áreas de atuação. O que é que gostarias de partilhar connosco? Ok, boa noite a todos que estão presentes. Lília, queria também agradecer-te pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Então posso começar por falar um pouquinho sobre o meu percurso, né, na psicologia. Eu realizei o meu mestrado na Católica, na Universidade Católica do Porto. Tirei um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Entretanto, também, depois a minha prática clínica iniciou no meu estágio curricular que desenvolvi na Cruz Vermelha, que foi aqui um ano que me permitiu começar aqui a entrar na prática de consultas, não é, individuais, a prática clínica individual, em que tive a oportunidade de acompanhar crianças e jovens e adultos também. As crianças, por exemplo, vinham encaminhadas da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e, portanto, acho que foi mesmo aqui a partir desta fase que comecei também a interessar mais pelo trauma, por estas questões do trauma, que estas crianças vinham muitas vezes, não é, com histórias bastante difíceis de vida, famílias muito disfuncionais, e acho que a partir daí comecei a ganhar muito gosto também por esta temática e saber mais sobre o trauma, não é? Pronto, já agora também... Força. Não sei se é alguma coisa. Desculpa, nada. Já agora também partilhar que, pronto, tive a oportunidade também depois de trabalhar ainda na Cruz Vermelha em grupo, portanto, desenvolver programas nas escolas, trabalhar com crianças de idade escolar, muito a gestão das emoções, não é? As ansiedades, os medos, e, portanto, foi assim um ano em que estudei muito também a parte do trauma, porque a Cruz Vermelha também se foca muito nisso, não é? Intervenção em crise, em situações de catástrofe também, e, portanto, tive essa oportunidade também de conhecer mais sobre os primeiros socorros psicológicos também, não é? Portanto, tudo envolvido também aqui na questão do trauma. Depois, realizei o meu ano júnior de acesso a ordens de psicólogos, foi uma clínica de psicologia, em que praticamente, pronto, era fazer também esta parte da consulta psicológica individual. A minha orientadora também tem muito esta especialização no trauma e portanto, continuava também muito esta onda do trauma. É assim um fio condutor que se foi, não é? Que se foi criando por si só, naturalmente, não é? Exato. Sim, foi curioso, mas sim, foi mesmo, e daí também depois comecei aqui a querer especializar mais no trauma e comecei por tirar a formação da MDR, não é? Que é uma abordagem psicoterapêutica que é muito utilizada, também utilizamos na Mente Positiva, exatamente porque é uma abordagem que trabalha muito bem com trauma, com experiências traumáticas,
E daí ser mais uma ferramenta, não é? E mais tarde tirei também pós-graduação em estados modificados de consciência, que é uma pós-graduação que permitiu também aqui ter outro tipo de ferramentas para utilizar também na prática clínica, nomeadamente Falando de estados hipnose. modificados, era isso, que era só a clarificação dos estados modificados, não é? Ias a dizer, eu interrompi, porque já estavas a clarificar. Estavas a falar da hipnose e aqui como um trabalho, não é, que faz parte da tua bagagem. Sim. Exato, mais uma ferramenta, não é? E pronto, tive a oportunidade também de trabalhar não só com a hipnose, não é? Muito relaxamento, também que é uma coisa que utilizo bastante nas consultas. E pronto, acho que é isso, trabalho, e agora estou em treinamento positivo, não é? Integrei aqui esta equipa. Também aqui, pronto, e trago aqui o trauma como temática, não é? Qual me interessa bastante, e a ansiedade também, que trabalho também muito com a ansiedade, que também é uma temática que está comigo desde sempre, de facto. Também outro fio condutor, não é? Sim, que me acompanha desde muito cedo, como a todos nós, não é? Uns mais, outros menos. Exatamente. E que acaba por estar muito ligada aqui a este tema que nós trazemos hoje, não é? Exato. Falaste numa abordagem terapêutica que é a terapia EMDR, que provavelmente será uma novidade para algumas pessoas que estão aqui a ouvir e outras que, entretanto, não é, se juntarão aqui a esta live. Mas antes de falarmos um pouquinho, não é, sobre o que é esta terapia EMDR, faz todo sentido nós falarmos do tema que nos trouxe aqui, não é? Que é o trauma psicológico. E estes 2 últimos anos, não é, desde 2020, têm sido aqui bastante traumáticos, não é? Dizendo assim. Sim, exatamente. Porque tivemos 2 anos, não é? Numa pandemia, a enfrentar uma pandemia, ainda infelizmente ainda estamos, mas foi aqui realmente 2 anos de muitos medos, não é? Muitas inseguranças, muitas perdas. As pessoas não estão sistematicamente a viver nesta insegurança, não é? As pessoas não se sentem seguras e daí desenvolver, e lá está, daí vir muito este sentimento também de desespero, não é? De medo. E portanto foram tempos realmente muito complicados, não é? Que estão agora a manifestar-se aqui muitas, o impacto da pandemia está-se a manifestar muito, não é? Vêm pessoas muito ansiosas não é? Devido à pandemia também. E isso está-se a notar bastante, e agora, não é, uma guerra que vem aqui, que aqui na Europa, não é, perto de nós, é natural que as pessoas também estejam ansiosas, estejam com medo, que vem ainda mais aqui aumentar estes sentimentos, né, de tristeza, de medo, de receios, e as pessoas não estão seguras. No fundo, há sempre este medo, esta insegurança, e daí podemos dizer que estamos mesmo a viver aqui um trauma, não é, coletivo, ou seja, todos nós estamos aqui a ser expostos a este acontecimento da guerra. Não é? Uns mais, obviamente, as pessoas que estão a vivenciar diretamente este acontecimento, mas pessoas também que estão a ver de forma indireta, não é? Sejam as famílias das vítimas, sejam os profissionais que estão na linha da frente a ajudar estas pessoas, e mesmo nós que estamos a assistir na televisão, nas redes sociais, estamos sempre a ser expostos. É muito importante, é por isso que é tão importante fazermos termos uma rotina também que nos permita não estarmos sempre a ver estas notícias, porque isto tem impacto, tem impacto em nós, e vem, infelizmente, não é, muito, ainda vai deixar marcas muito profundas, não é, na sociedade, e vai, claro que vai, e as pessoas vão prestar ajuda, obviamente, e por isso é tão importante
E às vezes há situações, não é? Nós pensamos que estando à distância que o impacto pode até nem existir, não é? Sim, Mas às vezes ativa os nossos próprios assuntos, não é? sim, sim, Os nossos medos e ansiedades ligados, não é? uhum, Às nossas feridas, aos nossos traumas. E, claro que sim. portanto, mesmo não sendo nós os principais protagonistas, não é? Pode ter Sim, sim. realmente, como estavas a dizer, não é? Este Uhum. efeito, não é? Sim, Então, se calhar, não importa nós percebermos um bocadinho o que é isto do trauma psicológico. Posso apresentar aqui a sim, claro. apresentação que nos trouxeste? Uhum. Ora então, agora penso que agora consegues avançar ao teu ritmo. Ok. Sim, portanto trouxe aqui este slide que no fundo fala um pouquinho, não é, sobre isto, o que estamos agora a falar, não é, que o trauma afeta as pessoas, que estão a vivenciar diretamente aquele acontecimento traumático, mas também podemos ser expostos de forma indireta, não é, isto já vem aqui sempre, tem sido muito estudado, ao longo dos anos, e pessoas que também vivenciam de forma indireta um acontecimento traumático podem também vir a sofrer aqui trauma psicológico. Falamos das famílias, não é? Como estava a dizer há bocado. Mesmo, por exemplo, depois aqui embaixo eu apresento alguns tipos de trauma, não é? Não sei se vê bem que está aqui, está à frente. Mas. Aqui, só se as legendas aqui da nossa apresentação baixarem, impedirem a leitura. Mas em baixo falas em tipos de trauma e eu passo a Sim, ler sim. trauma agudo, secundário, Ou secundário. complexo e Uhum. crónico. Também podem nos dizer se conseguem ver bem a apresentação e também podem ir fazendo partilhas e colocando Claro. questões que são bem-vindas também, se alguma coisa não estiver a ser clara. Sim. Claro que sim. Pronto, e eu estava a falar do tipo de trauma, né? Estava agora a falar do agudo, não é? Por exemplo, o trauma agudo, que é, por exemplo, um acidente, não é? Um acidente de carro, por exemplo. O secundário, que estávamos também a falar, não é? Isto de sermos expostos de forma indireta também, mesmo, por exemplo, os Uhum. profissionais de saúde, ouve-se muito falar do trauma vicariante, não é? Que é a questão do o próprio profissional de saúde também poder vir a desenvolver aqui trauma, porque o estar sistematicamente a ouvir pessoas a falar sobre acontecimentos traumáticos, por exemplo, é muito difícil, né? Pode começar a ser Uhum. mesmo desgastante e a criar aqui stress no profissional, por isso é que é tão importante também os próprios profissionais terem apoio psicológico, não é? E pronto, depois temos os traumas complexos, isto muitas vezes está ligado aqui a né, pessoas que vivenciam muitos traumas, por exemplo, crianças, não é? Desde pequenas a vivenciar traumas de infância, portanto, vários traumas, são chamados traumas mais complexos, não é? E o crónico, assim, é aqueles que só ao longo da vida, por exemplo, a pobreza, não é? Um trauma a nível crónico. Uhum. E depois tem aqui estas questões que trago aqui, o trauma é muito importante isto, que o trauma não é um acontecimento que ocorreu no passado, não é? Porque muitas vezes ouvimos, isto já passou, não é? Agora tenta seguir em Exato. frente, não é? E é muito importante isto, e se calhar ao longo da apresentação depois perceber também um bocadinho melhor o que eu quero dizer, mas o trauma deixa marcas também, não só no nosso corpo, não só no nosso cérebro, não é? Portanto, a pessoa lembra-se daquilo muitas vezes, outras não, Uhum. mas também deixa aqui marcas no nosso corpo. Uhum. E muitas vezes as pessoas têm vários sintomas que no fundo é o corpo a manifestar-se e as pessoas muitas vezes nem percebem se calhar que tinha a ver com aquilo, não é? Com aquele Uhum. acontecimento que se calhar ou não se lembra muitas vezes que acontece, Exato. ou E às vezes, aquela ideia de que, se calhar até vais falar disto mais à frente, eu já me estou a antecipar. Aquela ideia de que por ter acontecido, por exemplo, uma experiência traumática, por ela ter acontecido num período como a infância, não é? Já não seria suposto estar-me a afetar enquanto adulto, porque eu
já não sou criança, não é? Já passei Certo. por uma série de coisas, já, Uhum. e como é que uma experiência tão antiga pode efetivamente continuar a impactar-me enquanto adulta, não é? Exato. Sim, sim. Isso tem a ver exatamente com, e depois falo um bocadinho à frente para perceberem melhor, mas, muitas vezes o que acontece é que o trauma quando é instalado quer dizer que há aqui é quase como se houvesse um bloqueio no processamento de informação, não é? A informação, em vez de ser processada e digamos, ser colocada na parte das memórias de vida, onde temos as nossas memórias de vida, não é? Há aqui, é tão impactante aquele acontecimento que cria quase este erro de processamento, ou seja, o nosso cérebro não é capaz de processar aquela vivência, aquela memória que a pessoa tem, e isso é que vai criar este impacto, não é? Também, lá está, vai trazer estes sintomas, porque há ali um bloqueio e a pessoa não consegue processar aquela memória, porque ficou bloqueada. O MDR, por exemplo, explicando um bocadinho mais à frente, vai ajudar nisto, é desbloquear este tal bloqueio, né? Este que ficou ali bloqueado, esta memória. A esperança. Sim, sim, exatamente. Oh. Sim, pronto, e o trauma obviamente pode também agravar quadros de depressão, quadros de ansiedade, outros quadros. Lá está, ao causar, muitas vezes as pessoas aparecem com ansiedade e vamos a ver para trás e foi um trauma, por exemplo, de infância. Ok. Ou outro, né? Depois está aqui estes 75% de exposição, né, de pessoas que já foram expostas a um acontecimento traumático em Portugal, e 43,5% expostas a mais do que um evento traumático, né? Portanto, as pessoas, né, nós somos expostos a eventos traumáticos, já todos provavelmente somos expostos aqui a eventos, ou assistiram a um acidente, por exemplo, não é? Exatamente. E já agora podemos deixar aqui esta questão, não é? Antes da questão, só queria comentar, porque estava a ver essas percentagens, e é mais do que um evento traumático, 43,5% ainda é uma percentagem grande, não é? É enorme, sim, sim. Não é? Portanto, ninguém está imune a esta exposição. Estava só aqui a refletir, desculpa. Força, Claro. consegues fazer uma pergunta aqui à nossa plateia aqui, ao nosso público? Sim, que tem a ver com esta percentagem, não é? A questão é, não é, se toda a gente, não é, se acham que toda a gente que vivencia um evento traumático fica traumatizada. Essa é uma boa questão, não é? Será que toda a gente que vivencia um acontecimento traumático fica com um trauma mais prolongado no tempo, não é? Exato. O que é que pensam sobre isso? Qual é aqui o vosso parecer sobre esta ideia? Podem partilhar connosco aqui nos comentários, que enriquece realmente aqui a nossa apresentação. Isto às vezes as pessoas demoram algum tempo a escrever, por isso vou testar a minha paciência também para dar esse tempo. Será que por nós termos estado expostos a um acontecimento traumático, vamos realmente obrigatoriamente ficar marcados aqui durante muito tempo por conta dessa exposição? Qual é a vossa opinião? Está tudo muito silencioso hoje. Obrigada. Ou então há aqui um delay tem algum atraso nos comentários. Ora então, se calhar nós vamos avançando e talvez a resposta não seja desvendada aqui mais para a frente, não é? Enquanto o silêncio se mantém. Exato, Ou já estão a ficar traumatizados com a nossa apresentação e já estamos aqui no Espero que silêncio. não. Bom, brincadeiras à parte, desculpa, Sara. Claro. Pronto, mas já que ninguém responde, não é? Podemos avançar dizendo
Não, Alto, acho que já temos devia uma responder. resposta. É só começarmos a dizer que vamos avançar que elas surgem. Então a Patrícia está a partilhar o seguinte: eu penso que não. Eu penso que cada pessoa tem uma forma diferente de encarar as coisas. Não sei, posso estar errada. Ok, obrigada, Patrícia, pelo feedback. Portanto, temos aqui a forma de encarar as coisas como uma forma protetora. Depois a Catarina partilha o seguinte: na minha opinião, nem toda a gente que vivencia um evento traumático fica traumatizado, porque provavelmente isso terá a ver com as experiências de vida e até pelas questões da personalidade de cada um. Muito obrigada a Catarina pelo feedback, também tocando Obrigada. aqui, não é? Um pouco relacionado com a Patrícia, não é? A forma de encarar as coisas e a personalidade de cada um também, se cruzarem aqui. E adicionando aqui a Catarina as experiências de vida, não é? Aquilo que eu já trago, a minha bagagem, não é? E então, estimada Sara, será que aqui a Patrícia e a Catarina têm razão? Estão certas? Sim, sim. De facto, lá está. Primeiro, nem toda a gente que é exposta, não é, a um evento traumático vai desenvolver trauma. E daí, lá está, que é muito importante distinguir o que é o trauma, o que é uma exposição ao trauma, o que é o evento traumático, não é? Porque são coisas diferentes. A exposição é aquilo que a pessoa vivencia, é o testemunhar, não é? Enquanto que o trauma é os resíduos que ficam quase daquele evento no nosso corpo, ficam connosco. E obviamente que isto também está muito ligado, como estavam a dizer, claro, também tinha tudo a ver com as nossas experiências de vida, não é? A pessoa pode estar mais sensível pode estar mais sensível primeiro, não é? Naquele momento da sua vida, ou mesmo aquilo fazer lembrar alguma coisa, por exemplo, não é? E aqui também voltamos à parte não é, do trauma, quando a pessoa desenvolve um trauma, o que acontece é que vêm depois também aqueles gatilhos que acionam novamente a memória traumática, por exemplo, não é? Mais tarde a pessoa depois de vivenciar o trauma, qualquer coisa pode ser um gatilho para voltar a lembrar, para acionar ali novamente o evento, não é? Seja um som, seja uma imagem, um cheiro, tudo isto podem ser depois gatilhos e as pessoas acionam ali também, não é? A memória, o que está ali, o trauma, não é? O Existe acontecimento uma traumático. série, não é? Uma série de... Nós gostamos de séries, não é? Sim. E filmes que até Uhum. podem parecer inócuos, não é? Mas haver ali uma cena, uma palavra Sim, que seja o tal gatilho, não é? exato. Que falas, e a pessoa depois Pois. até pensa assim, mas porquê, não é? Porque é que eu reagi Uhum. Sim, a uma coisa que exatamente. até era uma coisa boa, por exemplo. Uhum. Sim, sim. É isso, as pessoas muitas vezes nem se apercebem, porque depois podemos falar também, e já agora vou só ver, eu não tenho aqui, portanto, até podemos perguntar, não é? Exemplos de, outra vez, chamar aqui A as pessoas, participação. sim, a participação, não é? De darem exemplos, se quiserem, de eventos traumáticos. O que é que para vocês pode ser um evento traumático? Sim, não é? O que é que nós consideramos normalmente como um acontecimento traumático, não é? Uhum. O que é que para nós vai nessa categoria, e aqui talvez as respostas sejam comuns ou não, por isso deixamos aqui o convite à partilha, relembrando que escrever não é tão rápido como falar, por isso temos que dar Claro. aqui um tempinho, não é? O que é que consideram como evento traumático? Que tipo de situações, não é? É que normalmente Certo. nós associamos a acontecimento traumático. Uhum. Estando assim aqui um tempinho para, Uhum. para as pessoas poderem deixar aqui as suas partilhas, não é? Porque nós Certo. temos uma ideia do que é um acontecimento traumático, daquilo que achamos que fica mais permanente, não é? A Claro Catarina que já sim. está a partilhar. Acho que poderá ser tudo aquilo que causa um sofrimento, que causar um sofrimento à pessoa, um Uhum. gesto, uma palavra, uma doença, um acidente e por aí adiante.
Mais alguém tem assim uma opinião que queira partilhar? Portanto, todas as respostas são bem-vindas, aqui não há julgamento. Portanto, as respostas são todas acolhidas, por isso se alguém quiser acrescentar mais algum exemplo daquilo que consideram por experiência, por evento, melhor dizendo, traumático, não é? Certo. Portanto, aqui a Catarina está a trazer, não é, algo mais simples, o gesto, uma palavra, e algo mais grandioso à partida, não é? Isto depois é muito relativo, é muito subjetivo. Um gesto pode ser mais grandioso que uma doença, Certo. não é? Já estou a dar pistas. Portanto, temos aqui, no fundo, categorias diferentes, não é? Dizendo assim, dentro daquilo que pode ser um evento traumático. Sim, Bom. exato. Se entretanto também alguém partilhar, não é? Nós acolhemos a partilha, se calhar vamos avançando, senão perdemos também aqui a nossa audiência. E então, Catarina, tem razão, não é? Lá está, nós podemos ter nós chamamos os grandes T's, não é? Aqui na psicologia, os grandes T's, que muitas vezes são aqueles eventos que as pessoas associam logo a um evento traumático, não é? Lá está, um acidente, uma doença, não é? A violência física, não é? O abuso sexual. Portanto, tudo isto são eventos que as pessoas, não é, por norma, associam logo a um evento traumático, um evento que pode ser traumático. Mas isto também é muito importante, não é? Isto, o gesto, a palavra, portanto, isto são os considerados os T's, os pequenos T's que lá está, como estavas a dizer, não é? Às vezes pode ter um impacto tão grande como uma doença, como um acidente. Lá está, porque são coisas, são aqui acontecimentos que nos podem causar sofrimento, não é? Que podem e também ser traumáticos, porque basta pensarmos numa criança, não é, que houve, por exemplo, não prestas, és burra, portanto, isto tudo podem ser considerados. Exato. Coisas assim. E assim, não é? Por exemplo, uma criança isso pode ser mesmo terrível, porque a criança ainda não tem aqui todo o cérebro desenvolvido, não é? A criança não sabe ainda, não percebe ainda que se calhar aquilo não é bem assim, não é? E para a criança se calhar sou burra. E isto pode ser um acontecimento traumático, porque depois as pessoas, né, desde que nascemos, nós começamos aqui a desenvolver logo a nossa ideia sobre o mundo, não é? Começamos a desenvolver os nossos modelos. Exatamente. E o que é que eu penso de mim, o que é que penso dos outros e do mundo. E estar a ouvir isto e uma experiência destas pode ser de facto ter muito impacto na vida da pessoa, depois mesmo na vida adulta. Só para dar, puxando aqui à brasa um tema que me interessa particularmente, que é a da ansiedade social. Muitas vezes, não é, aquele acontecimento em que eu fui ao quadro, cometi um erro e a turma riu-se de mim, não é? Este acontecimento pode parecer pouco grandioso, não é? Mas é aquele que pode estar na base da minha dificuldade em falar em público, por exemplo. Não é? Em expor-me numa grande plateia ou até numa live, não é? Como nós estamos aqui as duas. E até pode ter acontecido uma vez só, mas ter sido o suficiente para deixar lá assim a sua marca, não é? Nós associamos facilmente ao bullying, não é? Que era dos exemplos que estavas a trazer, isso já conseguimos, acho que enquanto sociedade, acolher mais facilmente, mas por exemplo nesta questão mais subtil estou mesmo a puxar a brasa à minha sardinha porque é um tema que eu gosto, desta questão mais subtil, não é? da exposição e o medo de falar em público, é um medo que é muito comum, pode ter realmente a sua origem estas pequenas, entre aspas, situações, não é? Que ficam ali gravadas e que impedem depois
manter assim, de dar Sim, isto às mesmo, outras também. são essas situações de vergonha, de impotência, a pessoa, né, sente-se, é terrível, não é? Mesmo, pronto, lá está, tanto pode acontecer no adulto, claro que sim, mas estamos a falar da criança, não é? Que ainda não consegue, não tem todos aqui os mecanismos também para perceber que, todos os recursos para perceber que esse cara não é bem assim, não é? E que ele pode ser traumático. E lá está, como estávamos a dizer, pode ser tão difícil, tão impactante como uma doença, como a morte, né, de um ente querido, portanto, e são eventos que muitas vezes as pessoas nem se apercebem que aquilo é que pode estar na base de algum tipo de problemática que apresentem, não é? Lá está, ansiedade, depressão. Antes de avançarmos, só partilhar aqui o comentário da Filomena. Boa noite, Filomena. Para mim, um acontecimento traumático é todo e qualquer um que deixa marcas profundas, nefastas na mente ou espírito das pessoas. São acontecimentos que sempre estarão presentes e impeditivos da pessoa seguir a sua vida tranquilamente. Sempre nos perseguirão. Portanto, estamos a falar aqui do acontecimento traumático, não é? Sim. Sim. Eu estava aqui a pensar no comentário da Filomena. Sim, são acontecimentos que, lá está, se nós tivermos consciência principalmente do acontecimento, não é? Vamos sempre lembrar-nos dele. O objetivo no tratamento, não é? O objetivo até do acompanhamento psicológico é este também, é nós conseguirmos que o trauma não nos prejudique tanto no presente, porque de facto o trauma está no presente, não é? Está connosco porque basta, não é? Falarmos depois dos sintomas, há sintomas que nos fazem mesmo sentir que estamos outra vez a vivenciar aquilo. Mas o tratamento psicológico e, por exemplo, o MDR, né, que estávamos a falar há pouco, vai ajudar exatamente nisto, que é ajudar a processar aquela informação para que já não seja tão perturbadora agora, no presente. É isso que nós trabalhamos. Claro que a pessoa nunca se vai esquecer daquilo, mas vai conseguir que aquilo cause menos perturbação na vida dela. Exatamente, vamos fazer este trabalho também com o cérebro e com o corpo, que é muito importante. Sem dúvida. Muito obrigada pelas partilhas. Obrigada. E ainda a Patrícia também está aqui a partilhar que muitas das inseguranças em adulto pode ser devido a este tipo de vivências na infância. Infelizmente ou felizmente, nem todas as crianças ou pessoas reagem da mesma maneira. Há muita dificuldade em compreender o outro e o que pode ser traumático para o outro pode não ser para mim. E é complicado para a sociedade compreender isto. Sim. De acordo. É mesmo. Sim. De acordo. E mesmo para as pessoas que vivenciam às vezes o evento traumático, não é? Porque as pessoas chegam muito às consultas a dizer a culpa é minha, não é? Eu podia ter feito uma coisa diferente. E vamos perceber que o nosso cérebro, nós reagimos, o nosso cérebro reage muito fisiologicamente, nós temos respostas fisiológicas que não nos permitem, naquele momento, por exemplo, tão difícil, pensarmos, não é? Porque muitas vezes estes eventos, estas respostas fisiológicas, não é? E vamos falar um bocadinho sobre isso, luta ou fuga, por exemplo, são respostas fisiológicas, são respostas que chegam mais depressa que o pensamento, por isso é que nós reagimos quando alguma coisa imprevisível acontecer, reagimos logo e não pensamos, não é? De certeza que já aconteceu com toda a gente. E as pessoas muitas vezes não percebem que são respostas fisiológicas, ou seja, são respostas que nós não conseguimos controlar. E se a pessoa, por exemplo, eu trabalho muito com sinistrados, pessoas que vivenciaram acontecimentos, que passaram por situações de acidentes de viação, acidentes de trabalho, e muitas vezes as pessoas chegam às consultas a dizer que porque é que eu não consegui sair dali, não é? Porque é que eu fiquei dentro do carro, por exemplo. E muitas vezes as pessoas entram neste estado de colapso, as pessoas não... É fisiológico, mais uma vez, não é? A pessoa não consegue, naquele momento, o pensamento não está acessível. Não é? E a pessoa não consegue mesmo pensar no que é que pode fazer. É a resposta do cérebro, não é?
Posso passar aqui? Claro. Pronto, isto é o que é o trauma, não é? O trauma é a resposta a um evento, uma experiência que é profundamente angustiante ou perturbadora, ou seja, é uma resposta a uma experiência que é tão dolorosa que ultrapassa não é? Ultrapassa aqui a possibilidade da pessoa de facto conseguir não é? Agir. Ou seja, é muito difícil, são eventos que emocionalmente são muito difíceis, obviamente, e mais tarde, em situações similares, em situações semelhantes, a pessoa vai vivenciar aquilo, pode vivenciar outra vez aquilo, porque lá está, ainda está presente, ainda está com ela. Exato. E há uma desregulação no nosso sistema nervoso também, que é importante, não é? Ou seja, a memória, em vez de ser processada, lá está, em vez de como as nossas memórias de vida que vão ser armazenadas no nosso cérebro, esta fica bloqueada no nosso cérebro e causa esta desregulação toda. É como se fosse aquele caixote, não é? Que nós mudamos de casa, arrumamos tudo lá nas gavetinhas, mas esse caixote não foi possível arrumar, não é? Sim. Por alguma razão. E está lá a criar ruído no espaço. Exato. E depois qualquer coisa que relembre aquele evento, vai ser vivenciada como um perigo, né? Outra vez. Vamos falar melhor disso daqui a um bocadinho, mas muitas vezes é o tal perigo que não é real, é imaginado. E as pessoas depois ficam muito frustradas porque é que eu reagi assim, não é? Porque quando eu ouvi aquele barulho reagi assim, e não percebem, não é? Porque por isso é que é muito importante também explicar isto às pessoas, o que é que acontece, não é? Para elas perceberem que se calhar não tiveram culpa mesmo. E que não chega, desculpa, mas sinto necessidade de dizer isto, e que não chega, mesmo quando nós estamos com alguém que está a ter com uma reação assim, não chega a dizer-lhe tens que pôr isso atrás das costas, já passou. Exato. Como estavas a dizer, não é? É algo fisiológico, portanto, se tem aqui uma componente fisiológica, ultrapassa o nosso poder de escolha. Sim, exato. Lá está, é fisiológico. Como quando estamos ansiosos, não fiques assim. Exato. Calma. Não penses nisso. Deixa para lá. É fisiológico. Exato. Ok, muito bom. E portanto, já vimos aqui, não é, esta parte da fisiologia, não é? Se quiseres ir avançando, não é? Pronto, isto já tínhamos falado, não é? O trauma não está no evento, ou seja, aqui para deixar claro que uma coisa é o trauma, outra coisa é o evento traumático, não é? Já vimos que nem toda a gente vai desenvolver trauma e que está no presente, lá está, não está no passado. E a pessoa precisa de trabalhar isso, é o que está no presente, o que é que ainda está ali a causar esta perturbação. Agora aqui podemos também voltar a chamar Que é a nossa plateia, a intervenção. Que era aqui questionar-vos que tipos de sintomas é que acham que uma pessoa com trauma, não é, que manifesta, que pode manifestar, que tipo de sintomas, por exemplo, alguns exemplos. Sim. Não é? Quais são aqui estas manifestações? Ou até aquilo que nós podemos observar noutra pessoa que nos vai indicar que provavelmente há ali algum conteúdo traumático não processado, não é? Quais são assim os principais sintomas que podem ser manifestados? Já falamos assim aqui um pouquinho de alguns ao longo desta apresentação. Até podemos fazer um quiz no futuro, não é? Assim aqui um questionário. Olha, temos a ajuda do público, não é? Só falta os 50-50. E, portanto, permitam-se então partilhar aqui connosco alguns exemplos de sinais que alguém pode sentir ou manifestar por consequência do trauma. Então, temos aqui a nossa primeira concorrente, que é a Patrícia, e que partilha então a ansiedade, stress, bloqueio, hesitação.
gostaríamos de saber se há mais Uhum. concorrentes aqui a participar neste nosso... como é que é? Era quem quer ser milionário, mas sem prémios. Não temos prémios, a não ser o nosso carinho e apreço. Sim, sim. Isso é mesmo. Portanto, temos aqui realmente, a Patrícia tocou aqui na ansiedade, no stress, algo que também já tínhamos mencionado aqui hoje, falou no bloqueio, na hesitação. Sim. Mais alguém tem assim alguma... A Joana, que partilha também aqui pesadelos, sim. Uhum. Se alguém mais quiser deixar aqui o seu parecer, é também bem-vindo, sim. Sim, sim. E já Posso ir estão a dar aqui pistas interessantes. Se quiseres ir falando até sobre estes sintomas que já foram partilhando. Sim, claro. Pronto, a ansiedade, sim, sem dúvida, não é? Estavas a falar há bocado, né? As pessoas às vezes chegam com problemas de ansiedade e muitas vezes, lá está, é algum trauma que está lá de trás, muitas vezes, que é preciso ser resolvido, claro. O stress, sem dúvida, o bloqueio, a hesitação, sim, tudo isto vai criar, são sintomas, sim, porque, ou seja, quando nós estamos com trauma, vamos ter aqui muitos sintomas, por exemplo, são exatamente esses. A pessoa há um bloqueio ali, não é, no nosso cérebro, que o que é que acontece? A pessoa, por exemplo, e vou chegar aqui aos pesadelos também, que é o nosso cérebro quando está traumatizado, quando o nosso cérebro está traumatizado, o que acontece é que vai estar em alerta máximo sempre, ou seja, há um trauma e a partir do momento que há o trauma, o próprio cérebro vai ficar mais em alerta constante, ou seja, por isso é que muitas vezes pessoas com trauma têm muitas dificuldades em dormir, têm estes pesadelos, porquê? Porque o próprio cérebro está tão alerta que muitas vezes não deixa a pessoa dormir, por exemplo, não é? Porque com medo que aconteça alguma coisa, porque o que importa para o cérebro é sobrevivermos, não é? É mais do que descansarmos, é sobreviver, por exemplo, não é? E isto cansa o cérebro, não é? Porque ele está sempre em alerta. Isto vai acabar por criar também aqui, por exemplo, dificuldade na tomada de decisão, esta tal hesitação, porque naquele momento o cérebro está mais preocupado com o perigo, não é? Mesmo que lá está, que já falamos, o perigo real ou imaginado, porque ao cérebro aquilo é um perigo, ele não distingue. E por isso é que as pessoas muitas vezes apresentam estas dificuldades também em dormir e dificuldade de tomada de decisão. O bloqueio também é um tipo de sintoma e que está muito associado também ao colapso, não é? A pessoa é um dos sintomas de a pessoa estar mais desligada, mais colapsada, bloqueada, parece que não consegue Se pensar. congelou, não é? Ficou ali mesmo congelada naquele momento e não avança, não é? Não descongela. Sim, exato. Exato. É às vezes aquela sensação, voltando eu à ansiedade social, não é? De não surge nada, não é? Eu estou tão vigilante numa conversa, não é? Por conta da minha necessidade de sobrevivência, mas neste caso social, não é? Que quero interagir e silêncio na minha mente, não surgem ideias, não surgem palavras, portanto, basicamente estou ali congelada, bloqueada nesse processo. Não sei se foi aqui um bom exemplo para aquilo que estavas a partilhar. Sim, exato, era isso que eu estava a ter dificuldade em explicar. Em trazer um exemplo. Mas sim, é isso mesmo. E os pesadelos é terrível porque também há muito neste sintoma, os pesadelos, porque a pessoa muitas vezes a pessoa não consegue dormir bem, não é? Nem chega à fase dos sonhos porque
que no ciclo do sono, o sonho normalmente vem em fases mais profundas de sono, enquanto que os pesadelos vêm mais cedo um bocadinho. E portanto a pessoa não consegue dormir, portanto ela tem pesadelo e acorda, e portanto não há aquele sono profundo também, não é? Isto é completamente desgastante. Exatamente. E existem mais sintomas, não é? Que podem ser aqui indicativos, então, sim. Pronto, trouxe aqui alguns, claro que há muitos, não é? A ansiedade, já falamos, a raiva, os problemas no sono, lá está, a culpa, a vergonha, medo. Falamos aqui dos sintomas físicos também, porque muitas vezes sintomas físicos como, por exemplo, perda de cabelo, problemas, né, aqui na parte do estômago, né? Tudo isso podem ser sinais do corpo que se passa alguma coisa. Por isso é que muitas vezes é importante testar se realmente é alguma coisa que tem alguma causa física ou se não, porque se não tiver causa física, convém perceber o que é que está a causar isto, enxaquecas. Exato. Sim, sim. A Filomena está a acrescentar aqui mais alguns, a apatia, a perda de confiança nas pessoas, também como sintomas que são comuns, sim. Sim, sim. Exato, a apatia, não é? Vamos um bocadinho outra vez ali também à parte do colapso, lá está, a pessoa fica apática, não é? Parece que nem está ligada à parte emocional, não é? E foi um sentimento, desculpa interromper, foi até um sentimento muito descrito quando começou esta guerra, das pessoas ficarem um pouco apáticas, não é? As coisas já perdiam sentido e ainda há dificuldade em resgatar esse sentido, mas acho que estamos devagarinho a fazê-lo. Sim, Um período largo em que, não é? Em que nada fazia sentido. Sim, exato. Porque é isso, a perda de confiança também, não é? As pessoas não se sentem seguras. Portanto, ir perdendo esta segurança é muito difícil, né? Voltar a confiar no outro ou em si próprio. E depois temos estes assim que às vezes são também mais assim em perturbações, por exemplo, com o stress pós-traumático, houve-se muitos flashbacks, não é? O flashback é basicamente a pessoa voltar a viver aquilo como se fosse um filme, não é? Como se a pessoa voltasse àquele dia outra vez. É mesmo como se fosse um flash, não é? A pessoa parece que volta ali àquele dia, não é? Parece que está ali outra vez a viver aquilo. Lá está, muitas vezes pode ser um gatilho, por exemplo, que faça a pessoa voltar lá. Os pesadelos também, no fundo, são considerados, não é? Podem ser considerados porque a pessoa muitas vezes volta ali ao local onde estava, ao evento. A hipervigilância, que já falamos um pouquinho há bocado, lá está, a pessoa fica sempre em alerta, o próprio cérebro fica em alerta máximo para que não volte a acontecer aquilo outra vez. E dissociação. Este processo tão difícil de explicar. Basicamente a dissociação é quando a pessoa perde é quase como se perdesse a consciência, como se de repente não está aqui no agora, e há quase aqui uma fragmentação, ou seja, parece que, que a pessoa fica completamente... É isso, há mesmo uma fragmentação, essa é a palavra certa. É como se eu sentisse, não é, que o que está aqui à minha volta não é real, não é? Mas eu estou aqui ao mesmo tempo a agir, ou até eu própria, não é? Como a observar-me a ter determinadas ações. Às vezes até as pessoas dizem, nem parecia eu ali, parecia alguém mecânico e eu estava a ver-me, não é? Automaticamente a agir. Sim. É isso. Às vezes é um bocadinho difícil de explicar, realmente. Sim. Mas sim, né, as pessoas, ao explicarem também, explicam mesmo também dizer isso, que é uma sensação muito estranha.
É uma coisa muito estranha que me acontece. É isso, Sara, concordo mesmo. As pessoas têm mesmo dificuldade em explicar e até se sentem estranhas, não é? Sim. Será que eu tenho aqui algum problema maior? E por terem esta sensação estranha de estar e não estar ao mesmo tempo, não é? Sim, De estar exato. desconectado e presente, é assim um bocado confuso, ou até de sentirem que parece que é outra pessoa que está ali que não elas, e até sentem alguma estranheza, não é? Primeiro conseguem perceber depois que existe uma explicação, não é? Mas é Sim. realmente estranho para a própria pessoa. É difícil É passar por terrível, esse sim. processo, sim. E pronto, assim, alguns sintomas, claro que há outros, não é? Mas pronto, há muitas alterações no humor, às vezes, não é? As pessoas ficam, lá está, apáticas, alterações no humor, A irritabilidade tristeza, também podíamos incluir irritabilidade. aqui, não é? Sim, sim. Sim, Que às não é? vezes Porque parece. Desculpa, não é? As pessoas muitas vezes dizem isso, ficam irritadas ao ouvir os outros a falar, não é? Os pais dizem muito dos filhos, por exemplo, eu falo e ele, não é, fica logo irritado. aquelas, Mas é. nós não falamos, agora que estás a falar nisso, aquelas reações explosivas que de repente a pessoa, não é? Até por uma coisa pequena, tem uma reação, sabe? Começa aos berros, por exemplo, e até a pessoa mais calma do mundo, por norma, mas de repente está ali aos berros e até nem se lembra muito bem depois daquilo que disse, mas sabe que se passou naquele momento, não é? Perdeu a cabeça naquele momento. Também podem ser aqui Exato. alguns sinais, não é? Sim, sim, exatamente. E então, falando aqui um bocadinho do nosso cérebro, para avançarmos também aqui na nossa live, se calhar podíamos falar um bocadinho sobre isso, porque estes estados, não é, estas respostas ao perigo são importantes. Sim. Então vamos lá ver se eu consigo explicar isto direitinho. Vou tentar explicar da forma mais simples possível, mas é muito importante isto, que é o cérebro, ele tornou-se aqui também, há uma parte do nosso cérebro que ficou especializada em responder às respostas de sobrevivência. Ou seja, o nosso sistema nervoso autónomo é uma parte do nosso sistema nervoso que controla, por exemplo, aquelas nossas funções, as nossas funções básicas de respiração, de digestão, batimento cardíaco, temperatura corporal, portanto, tudo isso são coisas que nós fazemos sem pensar, não é? Claro, senão era muito difícil, mas estávamos tramados se tivéssemos que pensar, não é? Na respiração, no batimento cardíaco, portanto, tudo isto são funções que são asseguradas pelo nosso sistema nervoso autónomo, que, portanto, são coisas que fazemos sem pensar, não é? Não precisamos utilizar o pensamento para isso. E ele especializou-se também, este sistema, nas respostas de sobrevivência, como eu estava a dizer. Ou seja, que há bocado também já falamos sobre isso, que é em situações que não estamos à espera, situações imprevisíveis, situações de perigo, de ameaça, o nosso sistema nervoso autónomo vai responder logo, não é? Lá está, não pensamos mais uma vez. Ele vai responder e depois eu trago aqui três respostas, três estados, e trago aqui este semáforo porque, pronto, dá para explicar mais ou menos, é que no fundo funciona um bocadinho aqui como o semáforo, que é, nós, por exemplo, estamos numa situação de perigo, não é? Que nós estamos, por exemplo, está tudo bem e acontece existe uma situação que exige que há um alerta, não é? Há um alerta no nosso cérebro. Este alerta a primeira resposta, se tivermos alguém, por exemplo, é pedir ajuda a alguém, é pedir apoio às pessoas que estão à nossa volta e está tudo bem, não é? Portanto, a pessoa consegue pedir ajuda, está tudo bem, temos aquele patamar de segurança, podemos chamar assim. Mas, pronto, em situações imprevisíveis, não é? Muitas vezes o que acontece é que
o nosso sistema nervoso autónomo vai responder aqui, por exemplo, vai entrar neste modo de luta ou fuga, ou seja, ele vai dar aqui um alerta. Eu trouxe aqui uma imagem, depois se calhar poderia explicar melhor, mas depois se calhar Se explico. quiseres passar, Ou seja, quiseres. pois não sei se vai ajudar. Basicamente, o nosso sistema nervoso autónomo entra em alerta e vai avisar todo o nosso corpo de que vai alertar o corpo para para no fundo libertar aqui hormonas de stress, não é? Nós ficamos vão ser libertadas muitas hormonas de stress, sangue, oxigênio, tudo isso vai começar a fluir mais pelo nosso corpo, para os nossos músculos principalmente, para tentarmos fugir ou escapar ou lutar perante aquela situação, e por isso precisamos de ação, precisamos de energia, né? Precisamos de que os músculos estejam preparados para se for preciso lutar ou fugir. Mas o que acontece é que se o próprio sistema nervoso percebe que não há esta escapatória de luta ou fuga, ele entra logo em estado de congelamento, que é esta imobilidade, ou seja, o perigo é tão elevado que nós não conseguimos lutar nem fugir, portanto ele entra em modo de colapso, de congelamento, ou seja, mais vale eu guardar esta energia para quando for preciso fugir, né? Para eventualmente se conseguir fugir depois mais tarde consigo, portanto ele fica aqui e isto é muito rápido, isto é em segundos, portanto ele percebe. Não há uma escolha, não é? Exato. Quando a pessoa dá por ela, já está. Sim, exatamente, e portanto, aliás, as partes do cérebro que estão em atividade neste momento, não é, da luta ou fuga, vão bloquear praticamente a parte do pensamento, portanto a pessoa não consegue pensar naquele curto espaço de tempo, não é? Há um bloqueio no pensamento, portanto a pessoa não consegue pensar no que é que vai fazer, porque não dá, porque entra a resposta do sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo é quase o nosso scan do meio ambiente, portanto ele está sempre a ver se estamos em segurança, ou se há um alerta, se há um perigo. E portanto, mal haja uma ameaça, um perigo, ele a nossa amígdala que é o nosso segurança é quase o alarme do nosso cérebro, não é? Como temos o alarme da casa, a amígdala é o nosso alarme do cérebro, portanto, mal a amígdala deu o sinal de alerta, toca e é imediatamente mandado para o nosso corpo, lá está, hormonas de stress, oxigênio, não é? Para a pessoa conseguir escapar. Senão é tudo desligado. Mas é só no fundo, na situação que nós conseguimos perceber, ou melhor, até depois, não é, da situação, é que nós percebemos como podemos funcionar. Portanto, não é uma coisa que nós consigamos antecipar, não é? Ou às vezes até situações diferentes podem levar a respostas diferentes, digo eu. Sim, exato. Claro. Ok. E por isso é que isto depende muito também da... Lá está, a pessoa que vivencia o mesmo evento traumático, né, vai ter reações diferentes. Pronto, depois depende muito também dos próprios recursos também que existem e como é que o nosso sistema vai responder. Ele é que, né, ele no fundo percebe, ok, como é que eu posso sobreviver, como é que a pessoa pode sobreviver, não é? E então manda estes... No fundo, isso que acabas por estar aqui a reforçar, não é? Que mesmo a imobilidade, mesmo este congelamento, é a forma que o nosso cérebro encontra de garantir a nossa sobrevivência naquele momento. Sim. Mesmo nós depois a posteriori pensarmos que raios, porque é que eu não saí dali, não é? Ou não fiz alguma coisa. Sim, exato. E isto pode acontecer, não é? Com todos nós. Portanto, todos nós já passamos aqui por situações deste género. A questão é que o trauma é desenvolvido quando a pessoa o evento é tão difícil que a pessoa fica, por exemplo, no estado de luta ou fuga, fica presa no estado de luta ou fuga. É aí que é instalado o trauma. O trauma é instalado quando a pessoa fica quase bloqueada naquele estado. Ou seja, por exemplo, pessoas com ansiedade que vivenciaram um trauma, por exemplo,
estão sempre muito em estado de alerta, não é? Muito ansiosas, muito luta ou fuga, não é? Estão sempre aqui em alerta máximo. Lá está a respiração também muito superficial, porque parece que ficaram bloqueadas neste estado de luta ou fuga. Ou seja, é muito difícil para a pessoa voltar a um estado de segurança. Tal como no estado de imobilidade, há pessoas que ficam quase... Né? Eu associo muitas pessoas com depressão, por exemplo, que ficam presas neste estado de imobilidade. É aí que é instalado o trauma. Ok. Quando a pessoa fica, pronto, presa num destes estados. Ok. E quando há aqui uma sobrecarga, não é? É impossível responder de outra maneira. E depois trago aqui, pronto, eu trago aqui isto porque é para dizer que no nosso dia-a-dia, não é? Como eu estava a dizer, o nosso sistema nervoso autónomo está sempre a fazer este tal scan, não é? A ver se está tudo bem. Mas também durante o nosso dia-a-dia nós estamos sempre a transitar de estado em estado. Porque o suposto é mesmo isto acontecer, é o normal, é nós irmos passando de estado em estado, ou seja, quando estamos em conexão com o outro, quando estamos com uma pessoa a quem gostamos, que nos transmite tranquilidade, confiança, estamos acionados neste estado de segurança, não é? Com os nossos animais de estimação, que acionam muito também aqui o nosso estado de segurança. Em contato com a natureza, tudo isto aciona aqui este estado de segurança. Portanto, está tudo bem, estou num ambiente tranquilo, não há perigo. Mas depois, e lá está, por isso é que é tão importante este trabalho mente-corpo estar desligado, porque de facto, quando nós queremos ir fazer uma atividade, andar de bicicleta, praticar exercício físico, precisamos de ação, não é? Precisamos que o nosso corpo produza aqui esta energia, portanto, entramos em estado de mobilidade. Mas também estamos em estado de segurança, não é? Porque está tudo bem, pronto, estamos a fazer uma coisa que gostamos, estamos a dançar, estamos a correr, portanto, precisamos disto. E a mobilidade também é acionada quando precisamos de não ter tanta energia, portanto, de descansar, dormir, ler um livro. E também estamos em segurança, portanto, podem estar os dois acionados, estamos em segurança. E pronto, estamos aqui lá está, a guardar a nossa energia. E que já são coisas que nós podemos, né, fazer por nós próprios para trabalhar, para contribuir para que aquilo que estava bloqueado possa ir desbloqueando, pelo menos criar aqui Sim. condições para, não é? Exato. Tentarmos ir a este estado, tentarmos trazer este estado de segurança, lá está. Resgatar, não é? Sim, exato. Ok. Ok. Acho que não me esqueci assim nada importante, espero dizer. Pronto, eu aqui trago só a imagem do cérebro, poder ser importante para explicar alguma coisa, mas basicamente nós temos três grandes partes do nosso cérebro, não é? Que é o cérebro reptiliano, que são aquelas que mantêm as nossas funções básicas, não é? O bebê já nasce com estas funções, consegue comer, consegue dormir, consegue respirar. O sistema límbico, que está muito associado à parte emocional, ao cérebro emocional, não é? E depois o neocórtex, que é aquela parte mais lá está, dos intelectuais, do pensamento, do planear o futuro, e é esta parte do cérebro, esta parte azul, que vai ser quase bloqueada quando estamos em modo de sobrevivência. Portanto, nós não conseguimos fazer estas coisas, de gerir o tempo, atingir objetivos, porque estamos neste modo de sobrevivência. E por isso, estávamos a falar um pouquinho, lembro-me agora, dos sintomas como a hesitação, não é? Que trouxeram há bocado, porque o nosso cérebro, muitas vezes, esta parte está bloqueada mesmo, não é? Porque a pessoa está neste modo de luta-fuga, de congelamento, portanto, esta parte de cima do cérebro muitas vezes está menos acessível. E daí as dificuldades de concentração,
planear o futuro. Por isso é que as rotinas são importantes, não é? Porque dão a tal segurança que nós precisamos, nos mobilizam-nos, não é? Dão-nos a sensação que nós estamos a fazer alguma coisa, ou respeitar os nossos tempos de sono, mesmo que ele possa ser irregular, vão nos conectar também com a outra resposta que falavas há pouquinho, não é? Portanto, estava a ouvir-te a pensar numa situação de crise. Estes recursos são fundamentais para nós conseguirmos restaurar aqui algum equilíbrio dentro da crise, não é? Senão ficamos com a sensação de estarmos assoberbados e aqueles sintomas do início tornam-se muito mais intensificados, não é? Porque acabamos por estar, ao não trazermos estes mecanismos de segurança e de promoção do bem-estar, acabamos por permanecer no bloqueio, não é? Na resposta à situação de trauma. E, portanto, nas coisas que estavas a partilhar, não é? Resgatar estes estados de segurança, podem pôr aqui o nosso neocórtex aqui a funcionar, a ser seres pensantes, não é? Sim, exato. Que é uma coisa tão importante, não é? Em consulta, não é? Quando a pessoa vem à consulta, uma das coisas mais importantes, primeiro, é tentarmos ali ajudar a pessoa a tentar ajudá-la, lá está, está a faltar o termo, mas conseguir ajudá-la a integrar também isto, que é voltar a começar com isto, com as rotinas, não é? Com a respiração, que é tão importante, por exemplo, porque são tudo formas de ajudar a pessoa a retomar um estado de segurança e assim a terapia também é mais rápida, porque a pessoa no fundo fica mais, já está neste estado de segurança e por isso é que em terapia é tão importante isto, não é? A relação que é estabelecida com o psicólogo, por exemplo, porque é suposto transmitirmos esta segurança, esta tranquilidade, para também o próprio tratamento corra da melhor forma, porque a pessoa está num estado mais seguro, mais de segurança. E isso é muito importante, não é? Sobretudo quando falamos no trauma, de existirem uma série de cuidados, não é? Que não só em setting terapêutico, mas que, por exemplo, os próprios jornalistas, nas entrevistas que fazem, não é? Também, uns melhor, outros menos, deveriam ter esse cuidado, porque quando estão a entrevistar pessoas que acabaram de passar por situações traumáticas, não é? Ou até naqueles programas da tarde em que convidam as pessoas a partilhar as suas histórias, também, se não existir aqui algum cuidado, não é? Que alguma rede pode ser retraumatizante para aquela pessoa. Claro. Quando nós falamos de trauma, tem também aqui um lado delicado, não é? Que nós precisamos de ter em consideração. E por isso todos os cuidados que estavas a falar, não é? Da consulta, do setting terapêutico, de ele ser propício, de nós às vezes darmos mais tempo e apesar da pressa das pessoas em vamos resolver, não, nós precisamos primeiro de preparar, não é? De criar condições, não é? Exato, é verdade, as pessoas chegam, querem logo uma varinha mágica. E eu acredito que sim, não é? Mas infelizmente não existe. É legítimo, não é? Quando nós estamos a sofrer, queremos ficar bem, não é? Claro que sim. Mas infelizmente não dá logo, não é? E por isso é que é tão importante passar por estes passos primeiro, porque a verdade é que ajuda depois. Às vezes é difícil explicar isso, não é? Porque as pessoas querem logo tratar tratar do sofrimento delas, mas muitas vezes passa por isso primeiro, ajudá-las a tentar retomar este tal estado de segurança que é tão difícil. Exatamente. E trouxeste-nos aqui algumas estratégias, não é? E já estamos assim aqui, o tempo voa. Queria convidar-te só, assim por alto, depois se as pessoas também tiverem questões, podem entrar em contato connosco. Antes de entrarmos nestas estratégias que são muito importantes, só falarmos um pouquinho da terapia EMDR. Sim. Que é uma terapia que utilizamos para tratar aqui o trauma, não é? Portanto, existe esperança, existe solução. Sim, é muito eficaz o EMDR.
porque o MDR é uma coisa que tem muito importante e muito especial no MDR, é que trabalha muito bem aqui, o cérebro é que vai fazer aqui muito do trabalho, ou seja, o cérebro e o corpo, não é? Sempre aqui aliados, porque o que o MDR faz, basicamente, é a tal memória, aquele evento que ficou ali bloqueado, seja a imagem, seja o ouvir alguma coisa, isso que está aí bloqueado no cérebro, não foi processado da forma que deve ter sido processado. E, portanto, aí esse tal bloqueio que eu falo. E o MDR vai ajudar a desbloquear isto, vai ajudar a processarmos este evento traumático. O cérebro vai conseguir processar esse evento como, basicamente, o que acontece no MDR é uma coisa muito semelhante ao que acontece na nossa fase, uma das nossas fases do nosso sono, do nosso ciclo do sono, que é a fase REM, que tem a ver com os nossos olhos. Há uma fase do sono que eles andam assim muito rápido, de um lado para o outro. Obviamente estamos a dormir, não é? Estamos com os olhos fechados e, portanto, eles estão a andar muito rápido de um lado para o outro, que é quando estamos também na fase dos sonhos e quando o próprio cérebro também está a fazer todo esse processamento, não é? No fundo, o cérebro também processa à noite informação, por isso é que há coisas que nos lembramos de a seguir que foi para o lixo. E portanto, por isso é que dormir é fundamental, não é? Também, não só por isso, mas também. Sim, sim. É isso, porque vai ali haver uma arrumação no cérebro enquanto dormimos, não é? E, portanto, o que acontece em terapia basicamente é isto também, que é os nossos olhos, uma das maneiras é os nossos olhos, o paciente tem que seguir o movimento do terapeuta, a mão do terapeuta, com estes movimentos também bilaterais, portanto, de um lado para o outro. E também para outras estratégias, também há com o som, não é? Que às vezes colocamos música ou assim barulho de um lado para o outro. Tocar nos ombros da pessoa, por exemplo. Ou seja, o que é que isto faz? Esta estimulação bilateral vai fazer com que haja aqui uma interação entre o nosso hemisfério direito e o nosso hemisfério esquerdo. O nosso hemisfério direito está muito ligado à parte da emoção, enquanto que o esquerdo está muito ligado à parte mais racional, do raciocínio, da lógica. O que acontece é que eles juntos, a trabalhar em conjunto com esta memória, não é? Depois vamos criar com a pessoa crenças, o que é que a pessoa acredita relativamente àquilo, não é? O que é que está ali no cérebro? É uma imagem, é um som, juntamente com as sensações corporais, o que é que a pessoa está a sentir, tudo isso junto, fazendo estes movimentos, vai acontecer que há uma integração, ou seja, a pessoa vai conseguir, o cérebro vai processar aquela memória, vai conseguir quase que arrumar aquela memória, digamos assim, num sítio do cérebro mais onde devia ter ido, não é? Pronto, fazer o processo normal. É quase curar a ferida, é como curar uma ferida. É preciso passar por aquilo, custa, mas o objetivo é que a pessoa no fim consiga lembrar-se daquele evento e não ficar tão perturbada. Ou seja, conseguir integrar aquilo e perceber o que é que aconteceu e conseguir lidar com aquilo, não é? Depois, claro que há estratégias também. Mas é a pessoa, e por isso é que a MDR é tão eficaz, porque trabalha assim, a mente é o cérebro que faz o trabalho e é rápido, porque é um processo rápido, lá está, porque é o cérebro que faz também. Não vamos pôr ali o pensamento, não é suposto, é o cérebro é que faz o trabalho. Portanto, por isso é que é tão rápido, também tem tão bons resultados com o trauma. Como a nossa capacidade natural, não é, de reprocessar as coisas, não é? Pois, exatamente. É importante. Sim, ele tem aquela alavanca e lá vai. Exato. Okay. Pois, porque no fundo exatamente vai buscar esse tal processo natural, não é? Que já é natural, vamos só dar ali uma ajuda extra. Portanto, é uma terapia estranha, mas estranha assim à primeira vista, depois quando se experiencia o nosso feedback é diferente, não é? Mas que vale muito a pena, não é? Somos aqui as duas suspeitas, porque aplicamos aqui na nossa prática, não é? Por isso, também qualquer dúvida que possa surgir no âmbito desta terapia, nós estamos à disposição
para qualquer esclarecimento. E aqui, aproveitando aqui em jeito de finalização, por isso também se tiverem as pessoas as resistentes que estão aqui connosco, se tiverem alguma questão que queiram ir colocando, como leva tempo a escrever, podem ir preparando essas questões ou essas partilhas e, portanto, deixaste aqui algumas estratégias, não é, que nós podemos implementar aqui no nosso dia-a-dia, se calhar agora passando outra vez a palavra. Pronto, sim, são algumas estratégias, não é, que lá está, vamos tentar retomar aquele tal estado de segurança que temos falado. A conexão com o outro, portanto, é muito importante. Por isso é que é tão importante sermos com os nossos amigos, com a família, com pessoas de quem gostamos, porque basicamente só estes sinais não é, da expressão da pessoa, a fase da pessoa, tudo isso vão ser sinais importantes para nos transmitir esta segurança, não é? Lá está o nosso scan, o nosso sistema nervoso automático, autónomo vai aqui perceber que, ok, está tudo bem, estou com pessoas que gostam de mim, eu não posso confiar, portanto está tudo bem. O dançar, o exercício físico, também trago aqui, porque são aqui ótimas maneiras também de trazermos energia ao corpo, estarmos aqui no presente, não é? Tentarmos aqui retomar este estado de bem-estar, exatamente porque vai nos ajudar a libertar também aqui hormonas de bem-estar, ok? Diminuir aqui o stress, portanto, isto são sempre boas estratégias. A rotina que já falamos, portanto, é importante a rotina, é muito importante. O cérebro gosta de rotina, não é? E à rotina podemos ir buscar o sono, também é muito importante dormir nas horas à noite, não é? Porque as pessoas às vezes gostam de trocar aqui os horários. Sim. Porque o nosso cérebro funciona mesmo assim, não é? À noite é para dormir, por isso é que depois há aqui muita confusão quando dormimos de dia. Respeitar os nossos programas internos, não é? É, exato. É isso mesmo. E a meditação, por acaso, acho que nós na semana passada com a nossa colega, com a Helena, também foi muito falado aqui da meditação, da mindfulness. São ótimas maneiras também de resgatarmos aqui esta segurança, porque permite-nos estar no presente, no agora, e tem também uma série de coisas boas que nos traz, mesmo aqui a nível de memória, de saúde, portanto tem aqui uma série de coisas bastante boas, portanto devíamos todos implementar aqui a meditação. A contemplação da novidades em breve. Exato. Desculpa. Não. A contemplação da natureza é muito importante também, passearmos pela natureza, mesmo só olhar para a natureza, né, ouvir o som da natureza, é muito importante também, porque lá está, vai retomar este estado de segurança também. Tudo isto vai diminuir aqui stresses, não é? E nós sabemos isto, não é? A maior parte das pessoas sabe que isto é importante. O difícil é pôr em prática, muitas vezes, mas é muito importante. A respiração é fundamental também. Pessoas com ansiedade, a respiração, treinarem a respiração todos os dias é muito importante, não é? Há vários tipos de respiração. Sim, não precisa de ser muito tempo, basta um bocadinho. Claro, sim, 2 minutos, 5 minutos, exato, começa a crescer, não é? O que é isso? Nos 1440 minutos, não é? Que a Helena falava na live anterior, não é? Sim. Exato. E a falar nela, ela já aqui a partilhar, não é? Há programas de mindfulness já desenvolvidos e implementados com profissionais de emergência noutros países. Eficazes. Sim. Exato. E estava-me a lembrar a respiração, aliás, a meditação até... A respiração pode ser uma forma de fazer meditação, não é? Por exemplo, focarmos na respiração, não é? Porque a meditação é isto, é focar no agora, é estar no aqui, no presente, né, deixar ali os nossos, como a Helena dizia, já não me lembro o que disse, gentilmente deixamos os nossos pensamentos. Vem um problema, nós gentilmente mandamos-lo embora.
porque é importante nós focarmos no agora e treinarmos o cérebro para isso. Não é? Porque o cérebro também pode ser treinado assim, focar no agora. Que é tão difícil, estamos sempre a pensar Há sempre ou no coisas, não é? passado ou no futuro. Também. Sim, exato. Mas é como estavas a dizer, não é uma prática Sim. instantânea. É tudo mesmo, né? E que traz muitos resultados, não é? A pessoa depois começando a implementar, nota que a respiração, por exemplo, se treinarmos todos os dias, as pessoas começam, ao fim de algum tempo, começam a perceber que aquilo tem impacto, que tem, traz aqui coisas boas, que é o próprio organismo começa a se habituar a esse tipo de respiração, não é? Temos que encher bem os pulmões, temos que expulsar todo o ar cá para fora, porque temos muito esta respiração superficial, não é? Dia a dia, do stress, isto só vai aumentar mais o stress. Portanto, é por isso é que é tão importante treinar a respiração, para que por si só depois consigamos respirar assim de forma mais correta, vá. É como conduzir, tal como conduzir, não é? Depois já não pensamos nisso. A respiração é a mesma coisa. Muito importante. Exatamente. E a psicoterapia, claro. Claro. Nós aqui falamos, não é, de uma abordagem, mas existem depois outras abordagens terapêuticas, não é? Então, esta é apenas uma delas e por isso o trabalho psicoterapêutico é sempre bem-vindo, não é? E às vezes de uma forma preventiva, como também falávamos no encontro anterior, não é? Não esperarmos só pelo problema, não é? Claro, exatamente. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras acrescentar. Temos aqui uma questão. Ok. Posso então ir à questão? Sim. Estou cansaço. Sim. Já estamos assim aqui, já nos estendemos um bocadinho, é natural que não é que o dia comece a pesar um pouquinho também. A Joana Henrique está a perguntar o seguinte: o MDR só é eficaz com o trauma? Não, o MDR é eficaz com outros tipos de perturbações, por exemplo, ansiedade, e não só, não tem que ser perturbação, não é? Com ansiedade, com muita coisa, depressão, adições, tem aqui bastante, dá para é eficaz com muitas outras, não só com o trauma. De facto, o MDR surgiu até através do stress pós-traumático, das questões de trauma, muito utilizado com combatentes de guerra, não é? Mas depois começou-se a perceber que tem bastante efeito noutros tipos de questões, problemas. Sim, funciona muito bem com outros problemas, outras questões. No sono, não é? Portanto, tem aqui várias aplicações, sim. Tem várias temáticas. Sim, às vezes até ajudar aqui em dilemas, por exemplo. Sim, também pode ajudar nesse processo. Pois é. Não trabalha só no passado, trabalha no fundo nesta linha do tempo, também no presente. E às vezes quando nós temos aqui alguns dilemas, não é? É esta projeção para o futuro, que opções é que eu tenho aqui à minha frente, que medos é que elas ativam, e portanto podemos usar aqui esta terapia para, no fundo, ganhar aqui alguma clareza e desbloquear alguns bloqueios, passando a redundância, que depois vão ajudar no processo de tomada de decisão. Mas é como disseste, não é, Sara? Não se aplica só no stress pós-traumático, embora seja a terapia mais associada ao stress pós-traumático, não é? Porque a sua raiz veio daí, não é? Sim, exatamente. Funciona muito bem com fobias também, medos. Sim. E do futuro, como estavas a dizer, não é? Trabalha muito o futuro, que é também o desenvolvimento, não é? Podemos trabalhar o desenvolvimento pessoal, não é? Uma pessoa que queira aqui melhorar algum aspecto, alguma qualidade. Existem trabalhos interessantes também, essa já não é tanto a minha área, mas, por exemplo, na terapia de casal.
em que também acabam por se incluir aqui a terapia MDR para facilitar aqui algumas questões com o casal. E há assim uns trabalhos interessantes também nesse sentido. Por isso não se aplica só ao trauma, não é? Sim. E não sei se há mais questões que queiram colocar aqui para nós. Portanto, dando assim aqui um minutinho ou dois para que quem está ainda connosco possa deixar aqui mais alguma questão ou fazer alguma partilha. Quero agradecer-te em primeiro lugar, já aqui em jeito de conclusão, por estarmos aqui as duas a falar sobre um tema que realmente nos diz muito, não é? Uma à outra, e isto tem panos para mangas também. Podíamos trazer ainda muito mais partilhas, mais conteúdo sobre este assunto, quiçá, não é? Um outro encontro ainda, uma sequela. Exato. Sim, há mesmo sempre aqui tanta coisa assim. Exatamente, e nem sempre é assim tão simples nós, não é, discorrermos de tudo aquilo que nos surge na mente para partilharmos aqui, mas eu penso que o fundamental foi partilhado, e quero agradecer-te por toda essa partilha e pela clareza e pelo estímulo aqui à participação aqui da nossa plateia. Se calhar para a próxima temos que fazer assim uns quizzes. Acho que sim, acho que pode funcionar. Sim, e portanto, mais uma vez, dar-te aqui as boas-vindas aqui à nossa mente Obrigada. positiva. Por isso a Sara também está connosco, por isso querendo conversar um bocadinho com ela, agendar, estão à disposição. Qualquer questão também estão aqui à disposição para entrar em contato connosco. Esta live também fica aqui disponível após este nosso encontro, por isso outras partilhas, outras reflexões que façam sentido, elas continuam a ser bem-vindas. Nós acompanhamos o melhor que podemos aqui a nossa página, por isso sintam-se à vontade. Nós queremos realmente criar aqui esta proximidade também com quem nos acompanha. E queremos agradecer também às pessoas que foram passando por aqui, aquelas que já não estão aqui connosco, aquelas que vão estar connosco, mas num outro horário, a todas as pessoas que partilharam aqui, que deixaram aqui as suas partilhas, que deixaram aqui as suas questões. Por isso queria agradecer também aqui essa participação. É isso que enriquece estes nossos encontros. Sim, sem dúvida. Muito obrigada a todos. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Agora não está a surgir nada de especial. Mas é isto, é muito importante, mesmo agora nesta situação de guerra, é muito importante as pessoas perceberem que é normal, não é? Sentirem-se dessa maneira, porque também temos aqui a empatia, não é? Pelo outro, que é tão importante, e é normal, era se não nos incomodasse esta guerra. Portanto, é isto, é a pessoa perceber se de facto isto é normal, ou seja, é normal passar por isto, mas também se começar a causar este tal sofrimento que é impossível, lá está, controlar só com estas estratégias, por exemplo, não é? Nem sempre é possível, é preciso procurar ajuda, portanto, e faz parte, não é? Não é preciso ter nenhuma questão, nenhuma perturbação, né? Para procurar ajuda. Né? Muitas vezes a psicoterapia é também para isto, é ajudar a pessoa também a conhecer-se melhor, não é? É um processo também de autoconhecimento e de desenvolvimento, portanto, muito importante. E quanto mais cedo, melhor, não é? Quanto mais cedo, melhor. Sim. Claro que sim. Por isso, não existindo então questões ou partilhas, mais uma vez quero deixar aqui um agradecimento em nome da Mente Positiva também,